Muito obrigado, muito obrigado. Como se cria a oportunidade para prosperar? Vamos dizer, com estratégia, criando planos, mas existe uma outra forma de criar oportunidade além de criar estratégias para isso. Existe uma outra forma bem fácil, qualquer pessoa pode praticar e criar a oportunidade. Como se livra da doença, das dificuldades financeiras, dos problemas, etc. Livrar é um termo assim, tipo, vai embora, mas é libertar o quanto antes, quando surgir uma situação posta da prosperidade, que é a doença, uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, etc, etc. O primeiro ponto é entender, tirar essas arestas da diferença do subconsciente, do karma, do pecado, da ilusão. O que acontece na nossa vida é a ação do subconsciente, karma, pecado ou ilusão? Essa é uma grande dificuldade das pessoas entenderem. Uma literatura, a autoajuda diz que é a ação do subconsciente, a religião diz que é karma, outro diz que é culpa do pecado, da ilusão. O que acontece na nossa vida profissional, por exemplo, depende do nosso currículo profissional. Se o currículo profissional for bom, nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossas experiências forem boas, nós temos chance de ter sucesso, êxito na vida profissional. Da mesma forma, na nossa vida pessoal, para termos êxito, sucesso na vida pessoal, familiar e empresarial, precisamos ter um bom currículo da vida. O que é currículo da vida? O Edgar Cayce diz que é o nosso antecedente espiritual. É o histórico da nossa vida, registro de tudo que nós sentimos e pensamos com intensidade. Não é pensamento fortuito, um sentimento passageiro. Isso no passado, e passado quer dizer nesta vida e na vida anterior. O povo da antiguidade, que não tinha conhecimento do subconsciente, chamou isso de karma. As religiões que seguem Deus chamam no pecado, como está escrito na Sutra Sagrada. E as religiões que seguem o Buda chamam de ilusão, que é o karma do pensamento. Mas é a mesma coisa, é questão de denominação. Não ficar preso a essas coisas de denominação, ficar pesquisando no dicionário qual é a diferença. A maior perda de tempo que você vai ter na vida é ficar fazendo esse tipo de discussão filosófica. Não serve para nada, só atrapalha a vida das pessoas. Existem outras denominações. Na nova psicologia, por exemplo, é chamada de mindset fixo e mindset do crescimento. Dr. Masaru Taniguchi e Seiichi Noe às vezes chama de mente do hábito e da tendência, mas se liberta desses conceitos. É tudo a mesma coisa quando fala em ação do subconsciente, do karma, do pecado, da ilusão. O que importa é o teu currículo da vida. A causa do que acontece na nossa vida é o karma, ou então a ação do subconsciente, ou do pecado, da crença ou da ilusão. O que acontece é efeito de uma causa semeada no passado, que é o karma. É como um vulcão. A causa está aqui embaixo, que é os magmas acumulados aqui embaixo. Uma hora isso surge e você vê só o efeito, mas não vê o acúmulo de magma, que é a causa do vulcão surgir aqui na Terra. Você não enxerga, só vê o efeito. Causa é o acúmulo de vibrações e sentimentos e pensamentos gravados no subconsciente, que o povo antigo chamou de karma. Só para situar, pecado é karma do ato, do sentimento negativo, ilusão é karma do pensamento, que vem do budismo. É a mesma coisa. O que importa é que é
acúmulo de vibrações e sentimentos e pensamentos gravados no subconsciente. O efeito que acontece não é imediato, assim como no vulcão. O magma está acumulado aqui embaixo de muitos tempos. A causa, da mesma forma, é sempre formada no passado. A causa do que acontece na nossa vida é sempre formada no passado. O efeito acontece quando a causa encontra uma oportunidade ou condição ou meio, exatamente num vulcão. O magma está aqui. Quando acontece alguma coisa, um abalo sísmico, as crostas da camada da Terra se deslocam e abre, dá uma chance, encontra uma oportunidade, o magma sai e o vulcão explode e vê essa fumaça e essas pedras jorrando acima. Característica do karma. Isso para entender como o subconsciente funciona. Se você entender como o karma funciona, você vai entender como que o subconsciente age. Karma positivo é a boa semente e produz boa colheita. Karma negativo é uma má semente e produz má colheita. Karma é uma causa que fica gravada no subconsciente. Então, quando fala ação do subconsciente, ação do karma é a mesma coisa. Karma é uma causa que fica gravada no subconsciente. Sem a causa não existe o efeito, isto é, se eliminar a causa, o karma, o efeito, que é a dor, o sofrimento, dificuldade, pobreza, desaparece. Karma é acúmulo de sentimentos, que é o pecado, e acúmulo de pensamento, que é a crença ou ilusão, que vem da sua vida presente e da anterior. Não é uma ação consciente, portanto. Ninguém pensa em ser infeliz. Alguém vai falar, eu quero ser infeliz. Ninguém faz isso. Então, não é uma ação consciente. Ação consciente é aquilo quando diz, eu quero isso é ação consciente. Eu quero ser pobre, ninguém diz isso. Eu quero ser infeliz, ninguém diz isso. E fica doente, fica pobre. Então, não é ação consciente. O karma age, ou o subconsciente age como um hábito de forma automática e cria o efeito sempre que encontrar oportunidade, condição ou meio. Se não deixar encontrar a oportunidade, condição ou meio, o karma não age, portanto, não surgem as dores, sofrimentos e dificuldades, etc, etc. Karma mais a oportunidade é que surge o efeito. O Dr. Masaru Taniguchi explica usando uma chuva. Só chove, chuva é o efeito. Se a umidade, que é o vapor que acumula, que é o karma é como se fosse vapor. Todo dia você cozinha arroz, vapor levanta, o sol esquenta o mar, o vapor levanta. Junta, junta, junta. Isso é o karma. Karma é acúmulo de vibrações. É exatamente como a umidade. Quando a umidade encontrar o ar frio, que é a oportunidade, a condição, o meio, vai produzir a chuva. Quando encontrar, a causa está aqui. A causa já existe, está gravado lá no subconsciente, é invisível. Mas se ela encontra o meio oportunidade, ela vai criar o efeito. No caso, a umidade cria a chuva, a chuva torrencial aqui, como efeito. O segredo para ser feliz ou ser infeliz. A chave para que a má semente karma negativo não produza dores, sofrimentos, dificuldade, é não dar oportunidade, condição, meio para ela agir. A chave para a boa semente, karma positivo, produzir boa colheita, ou seja, prosperidade, alegria e felicidade, é
criar e dar a oportunidade, condição ou meio para ela manifestar estas coisas. Então, você tem que criar e dar. Não adianta só semear karma. Da mesma forma que, mesmo semeando o karma negativo, se você não der oportunidade para ela manifestar, não vai manifestar. O karma positivo também, mesmo que você tenha muitos karmas positivos, faça coisas boas, ajude as pessoas. Se você não criar e dar a oportunidade para elas se manifestarem, não vai se traduzir em alegria, em felicidade na sua vida. Eu já vi muitas pessoas falarem, eu ajudo, faço isso, faço aquilo, mas essa história do darás e receberás não funciona. Não é que não funciona, é que você não cria, não dá chance para o seu karma positivo se manifestar. Você tem que criar e dar, ofertar, fazer aparecer a oportunidade para o karma positivo se manifestar como alegria, como dinheiro, como sucesso, como realização pessoal. As funções da mente consciente e subconsciente. É muito importante entender isso para poder manifestar a prosperidade, criar a condição. Quem é que cria a condição? Consciente é ativa, tem o controle do subconsciente. Subconsciente é passivo. O consciente tem a liberdade de pensar e agir, que é o nosso livre-arbítrio. Consciente recebe a sugestão externa, e aí que é o problema. É induzido, muitas vezes você é induzido a pensar pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente, capta na atmosfera. Propaganda de remédio dizendo que vai ficar doente, então você é induzido, é sugestionado, quando sente alguma coisa, uma dor na garganta, já pensa que está com Covid. Isso é sugestão que vem de fora. Você tem que evitar receber essa sugestão que vem de fora. Consciente e ativo, tem liberdade de pensar e agir, mas também recebe sugestão externa. Por isso que Jesus Cristo disse que o paraíso é como o homem do campo que semeou a semente do trigo no campo. Enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou a semente do joio. Por isso nasce o trigo e o joio quando vai colher. Enquanto dormia, enquanto você não vigiava, recebe sugestão negativa e você semeia coisas negativas. Subconsciente é passivo. Guarda a memória dos atos praticados, virtudes ou atos errados, que é positivo ou negativo. Guarda sentimentos e pensamentos também, positivo e negativo. Como é que guarda? Através de pensamentos repetitivos, tem que ter uma certa intensidade. Então, é quando você repete, você grava. Causado por forte emoção. E aquilo, forte emoção, você causa impacto e grava. Quando você vê uma cena trágica, alguma coisa assim, muito alegre, muito feliz ou muito trágico, você lembra isso o resto da sua vida. Tem os sentimentos e pensamentos sugeridos, induzidos que vêm de fora. O que você pode fazer é você sugerir uma coisa boa, que é a autossugestão. Então, ela guarda aquilo que você sugeriu. As funções da mente consciente e subconsciente. Consciente ativa tem o controle do subconsciente. A forma de agir do consciente é como fosse uma portaria, um porteiro. Pode selecionar e evitar a entrada do indesejável. Tem a liberdade de pensar e agir. O subconsciente é passivo, simplesmente recebe. Age sem vontade própria, de acordo com as ideias nelas gravadas, quando encontra a oportunidade.
repete a ação toda vez que encontrar a oportunidade. Mas quem passa essas ideias para o subconsciente gravar é o consciente, ela é ativa, ela tem o controle, ela manda a informação aqui. O subconsciente ela não recebe, não capta, é o consciente que capta e tem a liberdade de pensar e agir. Então, se você tem liberdade de pensar, pense coisa boa. Se tem liberdade de agir, faça coisas boas. Se você pode selecionar informação, selecione boas informações. Não fica ouvindo notícias trágicas o dia todo. O consciente tem o controle do subconsciente. É preciso entender o que é ter controle do subconsciente. Subconsciente, já vimos, não tem vontade própria, age de acordo com as ideias gravadas quando tiver uma oportunidade. Quem passa a ideia é o consciente, quem cria a oportunidade. Ela não tem vontade própria, então é o consciente. É nesse sentido que o consciente tem o controle. Subconsciente grava as ideias recebidas do consciente, que constituem causas ou karmas, sem julgamento, se é bom ou ruim. Ela não julga. Então, se receber, grava. Quem que tem que julgar? Consciente. A mente consciente é que cria a oportunidade para o subconsciente. Portanto, se não der a oportunidade, se não criar a oportunidade, a causa é neutralizada. Quem deve julgar se é boa ou má semente é o consciente e passar somente boas ideias ao subconsciente. Se você passar boas ideias, ela vai agir de acordo com essa ideia. E quando você apresentar uma oportunidade, quando criar uma oportunidade. Resumindo tudo isso, só para ficar bem claro como é que vamos criar oportunidade e como vamos se libertar das dores, das dificuldades. Karma quer dizer causas das coisas que acontecem na nossa vida e que é o que está gravado no nosso subconsciente. Causa está aqui embaixo no subconsciente. O que você vê é o efeito de uma causa semeada no passado, que é o karma. O karma é o seu antecedente espiritual, teu currículo da vida, o histórico da sua vida presente e passada, que é o teu currículo da vida. Já vimos que o karma positivo é uma boa semente e vai produzir boa colheita. Karma negativo, uma má semente, vai produzir má colheita. Consciente é ativa e ela que passa as ideias para o subconsciente. O que você vê com a chama é o efeito de uma causa do magma que está acumulado aqui embaixo. É conhecida como ação do subconsciente. Se você tiver essa visão, você vai aplicar isso na sua vida, colher bons frutos, que é o roteiro para prosperar. Consciente é ativa, ela é o semeador. Consciente seleciona a semente, é a ideia da prosperidade. Você tem que semear a semente da ideia da prosperidade. Semear como? Uma das formas é por autossugestão. Você pode ajudar a semear a semente, porque para semear tem que ter uma certa intensidade. Para ter intensidade, são pensamentos repetitivos ou aquilo que é um momento de forte emoção, um desejo intenso, você grava aquilo, você não... E quando é um desejo vago, você pensa e depois de alguns dias você já esqueceu. Criar a oportunidade. Se você não criar a oportunidade, a semente não germina. Mas mesmo que germine, você tem que agir para a semente germinar, crescer e produzir o fruto que é a prosperidade. Então, são esses passos. Você tem que primeiro semear a ideia da prosperidade. Você tem que criar a oportunidade para a semente germinar e você tem que
cuidar da planta que nasceu, que germinou, até que ela cresça, desenvolva e produza os frutos. A mente do hábito e da tendência é outra forma do professor Masaru Taniguchi tratar do subconsciente, do karma, da ilusão. Ele chama de mente do hábito e da tendência. A mente do hábito é a mente que, uma vez direcionada num sentido, habitua-se a agir nessa direção, ou seja, repete e age sempre da mesma forma, sempre que tiver uma oportunidade, isto é, quando for emitido um pensamento ou sentimento similar ou que lembre aquele. Por isso, sentimento de gratidão neutraliza a ação do karma negativo e age de forma automática para trazer um bom acontecimento. Sentimento de gratidão não sintoniza, não é oportunidade para um karma negativo agir, pelo contrário, ela faz manifestar, agir o karma positivo e, de forma automática, porque é uma mente do hábito e da tendência, trazer sempre um bom acontecimento. E como é repetitivo, sempre que você vibrar gratidão, vai trazer um bom acontecimento. A gratidão, a alegria, neutralizam a manifestação do karma negativo por causa disso. Isso é muito importante. Já vimos isso nos vídeos anteriores sobre isso, mas grava isso. A gratidão e a alegria neutralizam a manifestação do karma negativo. Portanto, você tem que exercitar a gratidão e a alegria. Exercitar, você tem que treinar, manifestar a gratidão. Tem que treinar, manifestar a alegria. Nenhum bombeiro vai no incêndio sem treinamento. Da mesma forma, na vida, você tem que treinar bons hábitos, tem que treinar bons pensamentos, treinar a sentir bons sentimentos e assim por diante. Você pode fazer isso, não fica esperando acontecer alguma coisa para sentir gratidão, não fica esperando alguma coisa para sentir alegria, você pode exercitar. É isso que eu não consigo entender. As pessoas preferem fazer coisas muito mais complicadas do que praticar uma coisa tão simples que é a alegria e a gratidão. Por que não prospera mesmo tendo semeado muitos karmas positivos ou mesmo fazendo o projeto Prosperidade? O Sr. Masaru que colocou o projeto Prosperidade, eu que coloquei. Por maior que seja o acúmulo de karmas, né, tanto positivo ou negativo, estas não se manifestarão na nossa vida se não encontrar a oportunidade. Mesmo tendo muitos karmas positivos, estas não se concretizam na nossa vida se não criar a oportunidade. Por que não realiza? Por que não prospera? Por que não acontece o que semeou no projeto Prosperidade? Porque você não criou a oportunidade para elas manifestarem. Quando você semeou uma causa, a causa está lá, mas ela tem que encontrar a oportunidade para manifestar, para aparecer na nossa vida. Por que não prospera? Porque você não criou, não deu a oportunidade para ela se manifestar. Porque seu projeto Prosperidade não dá certo, porque você não agiu e criou a oportunidade, a condição para que aquele projeto Prosperidade tivesse êxito. Como criar as oportunidades para prosperar e ser feliz? O Dr. Masaru Taniguchi já deu a resposta de como criar oportunidade na frase anterior. A mente, uma vez direcionada num sentido, habitua-se a agir nessa direção e age da mesma forma sempre que tiver uma oportunidade. Isto é, o que é oportunidade? Oportunidade é quando for emitido um pensamento ou sentimento similar ou que lembre aquele. Similar ou que lembre aquele. Grava isso. Similar ou lembre que lembre aquele.
Criar oportunidade, o que, que é? É emitir vibração que lembre um bom acontecimento, que é o que? Gratidão e alegria. Quando você acontece um bom acontecimento, você tem gratidão e tem alegria. Qual é a palavra mágica? E qual é a prática que vai lembrar um bom acontecimento? Qual é a palavra mágica que lembra um bom acontecimento? Muito obrigado, muito obrigado. Qual é a prática? Tem várias práticas, mas a principal seria um treino do riso, por exemplo. Qual é a prática? Qual é a palavra? Muito obrigado e fazer o ahahaha. Mas as pessoas preferem fazer coisa complicada, ficar fazendo oração de perdão, sutra sagrada. E, aliás, eu não consigo entender essa tara do pessoal da Sitianui de fazer sutra sagrada e fazer oração de perdão. Sinceramente, não sei. Quando tem uma coisa muito mais fácil de dizer muito obrigado e dar um sorriso, ficar fazendo sutra sagrada e fazendo oração de perdão para nem sabe nem para quem que está fazendo. Não adianta fazer oração de perdão sem arrependimento. Ficar falando, eu te perdoo, tu me perdoa, mas sem um pingo de arrependimento, não serve para nada. É um papagaio falando, eu te perdoo, tu me perdoa. Fazer sutra sagrada por fazer também não serve para nada. A sutra se faz para você compreender a verdade. Sutra é um resumão dos 40 livros da verdade e da vida. Está toda a palavra da verdade e palavra da luz que te ilumina. É para isso que tem que fazer, para você ser iluminado. O que fazer para se livrar se o karma negativo ou subconsciente manifestar a doença, pobreza, dor, sofrimento, dificuldade, desarmonia, etc, etc? O que fazer? O mundo fenomênico é a projeção da mente. O mundo fenomênico é o mundo terreno, onde acontecem as coisas. É o nosso mundo onde vivemos. Neste mundo, tudo surge na tela do tempo e do espaço, como se fosse um filme em 3 dimensões. As imagens que aparecem em cada cena parecem reais e relutamos em deixar que ela se desenrole naturalmente dentro do fluxo do filme. Ou seja, está dizendo que isso é como se o filme, a tendência de um filme, quando está passando, é avançar, né? Se avança, vai mudar a cena. O filme da vida. O filme da vida desenrola-se com perfeição e fluidez na tela do mundo fenomênico, somente quando não tentamos parar a cena com o apego. Ela flui, isso é o natural. Por isso que ter o sentimento natural é uma das coisas mais importantes. O apego não é um sentimento natural. E o que para o filme, o que não deixa a dor, a dificuldade, o sofrimento ir embora, é o teu apego. Quando nos apegamos a cada cena com tem que ser assim, quero que seja assim, não quero que seja assim, por que que aconteceu assim, precisa ser assim, você quer modificar aquilo que está acontecendo, isso está segurando, você está tentando retê-la para poder modificar. O desenrolar do filme todo fica prejudicado e manifesta-se na tela do mundo fenomênico um aspecto distorcido, desarmônico, cheio de confusão, cheio de sofrimento, cheio de problemas. Vai ficar repetindo a mesma cena, dias, anos, meses, anos, etc, etc. Quando nós apegamos a cada cena, por que que isso aconteceu? Tem que ser assim, não quero que seja assim. Tudo isso é apego. Deixa, solta, deixa ele ir embora. Não pensa por que que aconteceu, eu mereci, não mereci, isso não interessa mais. Deixa ele ir embora. A importância da matéria não existe. Matéria não existe. Pessoa, quando diz matéria não existe, está dizendo essa xícara não existe. Claro que essa xícara existe.
Só que está dizendo que essa xícara é fruto de um pensamento. Alguém pensou no formato, na cor, e as leis físicas, mecânicas, leis químicas fizeram esse formato surgir. Mas se mudar a ideia, se mudar a lei física, química, essa aqui, ela perde o formato, então ela não tem uma existência real. Se ser matéria, ela é fruto de uma ideia, de uma lei, que é uma ideia também, e que se essa lei, essa ideia não existir, ela também desaparece. Isso é tudo o que acontece no nosso mundo, na nossa volta. Quando apegamos às coisas materiais e ao eu carnal, o mundo não se desenrola de modo natural. Quando nós apegamos, tem que desapegar para o filme avançar. Quando despertamos para a verdade do que eu, carnal, e todas as coisas materiais não existem realmente e abandonamos o apego, o filme passa a se desenrolar com fluidez, cada cena integrando-se perfeitamente no contexto geral e manifesta o paraíso aqui na Terra. Matéria não existe. Isso é um conceito muito importante que os pessoal hoje, os pessoal em geral, não sabe dizer matéria não existe, doença não existe, tem medo, que não tem convicção, não tem doutrina, fundamento dentro de si. Se tivesse, diria, doença não existe, pobreza não existe, matéria não existe, com convicção que isso aparece e desaparece. Se você tiver isso, o filme vai avançar e vai se libertar da doença, da dor, do sofrimento, da dificuldade, etc, etc. Você se livra da doença, da dificuldade, dos problemas, das dores, dos sofrimentos, dos problemas pessoais, dos problemas financeiros, etc, etc. O filme avança e surge a nova cena. Desapega. Matéria não existe, problema não existe. Ela é fruto de uma ideia gravada no seu subconsciente. Mas se você se libertar, desapegar, não ficar, tem que ser assim, quero que seja assim, deixa acontecer. Se liberta disso, do tem que ser, quero que ser, precisa ser. Diga assim, o que eu vou fazer? Está acontecendo, deixa acontecer, deixa ele ir embora. Muito obrigado, muito obrigado.